O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Por favor, podem se assentar. O livro do Eclesiástico, ele olha para o povo, e o autor sagrado, na verdade, olha para o povo e escreve: vamos falar dos homens passados. Vamos falar daqueles que fizeram parte da nossa história. E vejamos o que de fato eles nos deixaram. Olhemos para o passado e vejamos se eles deixaram-se tornar algo que produzisse fruto, e um fruto que fizesse diferença. E daí então ele começa uma narrativa muito simples, depois de ter falado anteriormente da natureza. Agora ele fala dos homens. Mas vejam, ele cita que existem homens que não deixaram lembrança alguma. Isso está lá no versículo 9 do capítulo 44 de Eclesiástico. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. Existem aqueles que passam pela história
e realmente são como poeira. Passam. Isso não está no sentido de deixar uma herança para alguém. Até porque nós temos, só no nosso Brasil, nós temos pessoas que foram milionárias, pessoas mais ricas de todo o país, se não das mais ricas do planeta. E hoje, juntando todo mundo, não está se referindo a bens, nem mesmo está se referindo à capacidade de fazer cultura, porque muitos de nós sabemos que muitos daqueles que contribuíram para que nós pudéssemos ter uma literatura tão rica, em alguns casos nem são lembrados. Inclusive, não sei vocês que são mais jovens, mas algumas literaturas, quando somos obrigados a ler, é porque é obrigado mesmo. Não é verdade? Não que isso não seja importante. O que eu quero dizer é que, na verdade, o que Eclesiástico está dizendo é: muitos homens passaram pela história e simplesmente a sua memória foi realmente digna de ser esquecida. E alguns outros nós gostaríamos que nem mesmo nos lembrássemos. Um exemplo deles, Hitler. Desejamos ardentemente que algumas páginas da história nunca tivessem sido escritas, porque elas mostram como nós somos capazes de sermos secos, infrutíferos. E aqui, o livro do Eclesiástico cita essas situações. Porque para a sabedoria do povo de Deus, o homem, ele tem uma missão fundamental: mostrar a expressão do seu Criador e do seu Senhor. E nós sabemos bem que nosso Senhor, o nosso Deus, ele não se expressa em boa parte das omissões, das ações, das falácias e das ignorâncias que marcam não só o passado, mas também o tempo presente. Concorda? O livro do Eclesiástico, então, está apontando para a necessidade de que a vida de cada pessoa, pela sabedoria que se bebe não só da Escritura, mas da capacidade de ver a vida com todas as circunstâncias que ela tem, de tristezas e alegrias, e fazer sabedoria. Saber falar da vida e apontar caminhos na história. E cada um de nós podemos, sim, construir uma história que seja significante, não só para nós, mas para muitos. E uma das motivações é saber justamente que todos nós temos sim todas as habilidades possíveis e todas as condições possíveis de sermos frutíferos, significativos e construirmos uma história mais feliz, mais digna, mais condizente com aquilo que nós carregamos dentro de nós. A vida que pulsa dentro de nós não merece a ninharia de alguns e de algumas ações. A dignidade que nós temos, ela é preciosa demais para ser desperdiçada. Por isso que a qualidade do que nós queremos ser e da qualidade daquilo que nós queremos viver, ela tem um horizonte. Para os cristãos, esse horizonte, obviamente, é Jesus Cristo. Mas vejam bem, Jesus Cristo dos Evangelhos. Não das ideologias e não das várias interpretações pessoais que não se pautam pelo conjunto do que nos é apresentado ao longo da história sobre o Senhor. E hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26, uma imagem que é intrigante e particularmente nós podemos inclusive achar injusta na narrativa, mas ela tem muito a ver com o que acabei de falar, quando olhamos para o Eclesiástico. Jesus chega ao templo,
Já é tarde, observa tudo e vai embora. Mas no outro dia, voltando para o templo, ele encontra uma figueira que tem muita folhagem, mas não está no tempo de figos e não tem figos. E ele simplesmente fala: ninguém mais comerá dos teus frutos. E essa figueira seca. E já sabemos que ele expulsa as pessoas do templo, aqueles que faziam do templo um ponto de venda e de comércio. E ele cita uma coisa importante. Quando ele é interpelado por Pedro, porque eles olham e a figueira tinha secado na narrativa bíblica no mesmo dia. E Jesus diz: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Que cena estranha. Parece sem sentido, não é verdade? Uma figueira seca no mesmo dia e Jesus indo para o templo. Na verdade, essa figueira é o exemplo e o símbolo e o modo de dizer do que nós conseguimos ser como seres viventes. Podemos ser como igreja, podemos ser como família, podemos ser como homens e mulheres na história. Essa figueira é o exemplo de um templo e de um tempo. O templo que estava efervescente de pessoas, mas não tinha fruto. E de um tempo que não é aquele do passado, pode ser o de hoje. O tempo que cada um de nós carrega e que, se não tivermos a atenção devida para fazermos com que a nossa história, segundo o livro do Eclesiástico, seja realmente uma vida que tenha a significação, a importância no conjunto da história, promovendo tudo o que de melhor possa acontecer, nós podemos ser como uma figueira condenada a ficar seca. Isso por quê? Quando Jesus diz a Pedro, tende fé em Deus, ele está dizendo uma coisa fundamental que já está na narrativa do Evangelho de Marcos e que nós precisamos nos lembrar. A fé do homem, antes de realizar qualquer coisa fora dele, deve realizar uma coisa dentro dele. E existem muitos homens que são templos e estão num tempo que a sua história é como uma figueira florida, mas que não tem fruto. E nós sabemos muito bem que nosso tempo, nós estamos na estação de dar fruto. Porque a estação de dar fruto para o ser humano é enquanto ele vive, não depois de sua morte. É agora. É hoje. E alguns vão me dizer, justamente, alguns provavelmente já pensaram, mas é claro, padre, que tem que ser durante a vida. Então por que nós valorizamos tanto as pessoas somente depois da morte? Por que nós damos tanta atenção e postergamos a oportunidade de ser o melhor que podemos para amanhã, e não no hoje? Por que achamos que a oportunidade de construir uma história diferente se fará quando nós tivermos isso ou aquilo, e não quando nós assumirmos ser condizentes com aquilo que dizemos acreditar e desejar para o mundo? Se acreditamos em Cristo, por que a nossa história não procura se configurar a ela? Isso é uma opção nossa, não de ninguém mais. E as nossas ações serão condizentes com o mundo que nós desejamos? As mais simples, as mais sérias. Podemos olhar para todas as instâncias, seja da República ou de qualquer outro tipo de governo, ou qualquer outra parte do mundo, e poderemos ser capazes de encontrar incoerências em todos os agires, em todo agir. Perdão. Mas essa mesma capacidade de olhar com crítica para a história e para os outros condiz ao nosso olhar, à nossa postura e às nossas opções? Enfim, o evangelho que nós temos hoje, muito mais do que falar somente do templo que estava sendo como que uma casa de comércio ou de uma figueira que foi ressequida, está falando do que nós podemos ser na construção da nossa história.
Por isso, hoje, lembremos-nos, não adianta estarmos simplesmente frondosos. É necessário que sejamos capazes de oferecer frutos à história. E tomara Deus que nós não nos empenhemos em fazer com que os frutos possam ser equiparados aos homens que desejamos que sejam esquecidos, que gostaríamos de ter a sua imagem arrancada da história, mas eles nos ensinam aquilo que nós não podemos ser. Tomara Deus que nós saibamos olhar os exemplos frutíferos de homens que foram condizentes com a dignidade humana. Gandhi, Martin Luther King, o próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor da vida, o parâmetro primeiro que nós devemos seguir e assumirmos viver a sua vida em nós, tendo fé nele. E tendo a capacidade de, vejam que como o Senhor diz que não é o que está fora, mas o que está dentro, que precisamos ter atenção, no entanto que ele diz, quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, porque o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Não que seja uma condição, não é isso, mas eu posso estar plenamente perdoado por alguém e não usufruir do perdão, não usufruir da reconciliação, simplesmente porque eu me mantenho estático, inerte, frondoso e bonito, mas o fruto da reconciliação não brota. Enfim, nessa liturgia, nos tempos difíceis que passamos, e não são fáceis, eu sei, acho que é importante cada um de nós, todos aqueles que nos acompanham pela rádio, pela TV, pelo canal no YouTube, nós que estamos aqui nesse dia tão bonito do santuário, é necessário pensar um pouco. Se hoje eu fosse essa figueira, eu teria frutos a apresentar? Pensemos um pouco. Porque a nossa responsabilidade na história não será delegada a ninguém. Será nossa. Unicamente nossa.